Louvado seja o Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que atinge a todos nós. E esse assunto é longo, então eu divido em duas partes. Vou falar hoje a primeira parte e depois vou continuar na segunda parte. Mas se nós formos honestos com nós mesmos, nós teremos que admitir que em maior ou menor grau, todos enfrentamos esse problema chamado ansiedade. Nós vivemos a era da ansiedade. Parece que ninguém está livre desse mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas dos chamados problemas psicossomáticos. Tem um livro do Max Lucado chamado Chulingo. E esse livro trata os problemas da vida que vão grudando em nós. E nós vamos somatizando isso tudo. E muitas vezes nós ficamos extremamente ansiosos a ponto de um dos mais expoentes representantes da psicologia, chamado Rollo May, afirmar que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema de nossa geração. A ansiedade, ela é democrática, isto é, ela atinge a todos. Sim, ela atinge a todos, até as crianças. Também puderas. A criançada está estressada, sabem por quê? Elas são expostas a desenhos de coisa pesada. Então, por isso elas também estão estressadas. Mas atinge também os adolescentes com espinhas no rosto, pressão da família em relação a vestibular, Enem, isto é, pressão em relação a resultados. Mas os jovens também, eles pensam, o que eu vou fazer da minha vida? Eu consegui tirar o diploma, mas onde está o emprego? E os casais? Os casais sofrem pressão de estabilidade financeira, medo de perder o emprego na meia-idade. O problema é da educação dos filhos. Gente, a educação dos filhos virou uma indústria cara, caríssima. Os idosos com problemas, com doenças, com enfermidades, com solidão. Enfim, eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Agora pense antes de responder. Vou fazer uma outra pergunta agora. Você se viu no espelho antes de vir para cá? Então, você viu uma pessoa ansiosa, todos nós. E a ansiedade, ela causa efeitos na nossa vida física. E os efeitos da ansiedade no corpo são os mais variados. Vamos começar aqui por cima, no cérebro. Problemas com dores de cabeça, com sentimentos de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória e de concentração, dificuldades para dormir. Vamos descendo, vamos para o coração agora. Batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial, risco maior de ataque cardíaco. Vamos descendo, vamos para o estômago agora.
náusea, dores de estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição do apetite. Vamos para o pâncreas. Risco maior para o aparecimento de diabetes tipo 2. O intestino, diarreia, constipação intestinal, prisão de ventre, a síndrome do chamado intestino irritável. No sistema reprodutor, nas mulheres podem ocorrer períodos de menstruação irregulares e dolorosos, redução do desejo sexual, e nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoides e queda no desejo sexual. Mas nós vamos buscar nas Sagradas Escrituras uma luz para iluminar os recantos mais obscuros do espírito humano. E a mensagem do Senhor Jesus contém a chave da saúde emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal. Nós vamos nos ater a um livro, o livro de Filipenses, mas eu vou dar um panorama dele todo, mas nós não vamos ler todos os versículos. Eu peço que você abra as Sagradas Escrituras comigo no livro de Filipenses, então, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos de 6 a 9. E quem puder, encontrando, coloque-se de pé, por favor. Filipenses 4, os versos 6 a 9. Nos diz assim o texto: antes de tudo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, e se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Então, nós vamos tratar, então, as causas da ansiedade. Aqui o apóstolo Paulo, ele diagnostica o problema, e no primeiro capítulo, ele vai tratar das circunstâncias da vida que podem causar ansiedade em nós. Por exemplo, você planeja uma coisa e acontece outra. São circunstâncias que você não controla, mas que afetam você. E todos nós temos situações em nossas vidas que nós não controlamos e que nos afetam. E muitas vezes nos afetam profundamente. Muitas vezes tiram a nossa paz, a paz de espírito que nós deveríamos ter. E aqui ele dá alguns exemplos. Ele conta o seu próprio exemplo. Mas, por exemplo, você chega no emprego, e é convidado a passar pelo departamento pessoal. Você já sabe o que isso quer dizer. Você estuda para um concurso, faltou um pouco, mas você não passou. E assim nós poderíamos vir com uma lista de várias situações.
E aqui, quando o apóstolo coloca a situação dele, ele conta a sua experiência. Gente, ele estava algemado em Roma, mas ele estava tentando acalmar o coração da igreja. E ele disse: eu estou passando por uma situação difícil, mas eu não perdi a esperança. Eu não perdi o foco da minha vida. Ele tinha a perspectiva de que Deus estava no controle da sua vida. E Deus está no controle das nossas vidas, da sua vida e da minha vida. E louvado seja o Senhor. Para Deus não existe acaso. Para Deus existe providência. Então, olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não tirem a sua paz e produzam em você ansiedade. Aí depois ele entra no capítulo 2 e ele trata de outro assunto que nos causa ansiedade, que são os relacionamentos estremecidos. A igreja de Filipos era uma bênção, mas eles estavam divergindo, eles estavam discordando. E nós temos aqui exemplo de Evódia e Síntique. Elas não pensavam mais concordemente no Senhor. E tinha irmãos que estavam lidando com partidarismo. E vocês sabem, quando tem um problema de relacionamento dentro de casa, na igreja, isso produz estresse. Isso gera ansiedade e sofrimento. E as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Creia-me nisto. As pessoas nos machucam, nos decepcionam, mas nós também machucamos e decepcionamos as pessoas. E isso causa ansiedade. Aí o apóstolo entra no capítulo 3 e aborda outro assunto que gera ansiedade. Pessoas que só se preocupam com coisas terrenas. Dinheiro tem sido motivo de estresse hoje? Com certeza. E você fica ansioso por causa de dinheiro? Isso te dá estresse? É curioso como a nossa geração, ela mudou o padrão. Por isso, tanta ansiedade. Porque nós entramos num mundo de consumismo inveterado. É viciado. E muitas vezes nos endividamos e por isso depois fica um garrote no pescoço, sufocado. E a compulsão da compra. E isso gera ansiedade. Quando eu estava estudando, eu li uma definição para ansiedade que eu vou aplicar aqui, que eu gostei bastante. Ela dizia que ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do passado, que é o remorso, e o ladrão do futuro, que é a preocupação. Mas vamos continuar. Tem gente que está ansioso hoje porque não resolveu os problemas de ontem. Pense, o apóstolo Paulo, agora preste bem atenção, essa parte é muito importante. O apóstolo Paulo, ele foi um assassino. As suas mãos estavam contaminadas.
se ele não tivesse se apropriado do perdão de Deus, ele teria que viver num divã de um psicanalista a vida inteira. Então, todos nós precisamos fazer uma faxina no nosso passado. Isto é, quebrar alguns grilhões e deixar reminiscências amargas. Faço perguntas agora para vocês. Você foi machucado na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou na sua vida adulta? Você está carregado de dores na alma? Então você precisa deixar o passado no passado. Você não vive hoje porque você está preocupado com o amanhã. É importante entender algumas coisas, alguns resultados da ansiedade. E isso aqui também eu achei de suma importância. Na língua grega, ansiedade é muito forte. Sabe o que significa ansiedade na língua grega? Estrangulamento. Então, imagine, é puxar você em direções opostas. É rasgar você pelo meio. É violentar você psicologicamente. É agredir você psicologicamente. Então, o que ela faz? Ela rouba as nossas forças. Rouba as nossas forças. Mas a ansiedade também é um sinal de incredulidade. Eu penso assim, que Deus não é suficientemente bom, suficientemente amoroso e suficientemente poderoso para cuidar da minha vida. Então, eu fico ansiosa porque eu trago para mim mesma a solução dos meus problemas. Então, isso quer dizer que eu descreio da providência de Deus. Eu descreio do controle de Deus pleno sobre a minha vida. E como eu não sou suficientemente sábia e suficientemente poderosa para os meus problemas, eu fico ansiosa e você fica ansioso também. Mas nós temos uma solução. É a sabedoria de Jesus Cristo, nosso Senhor. A sabedoria de Jesus pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano. Orar e pedir e buscar isso. E também a repensar atitudes. Senhor, qual atitude que eu devo ter nessa situação? Qual a atitude que eu devo tomar nesta situação? E a praticar o perdão. E valorizar as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Senhor Deus, te abençoe. Eu sei que é um tema difícil em que todos nós paramos para pensar, mas leve junto com você o amor de Deus pela sua vida. Leve consigo a presença do Espírito Santo do Senhor, que está conosco todos os dias e nos ajuda. Ele está intercedendo por nós. E o Espírito Santo de Deus, ele faz a sua obra. E Jesus Cristo, que é o nosso maior bem. E louvado seja o Senhor, porque nós o temos. Deus te abençoe.